Muito bom dia a todos. Estamos iniciando o quarto dia da nossa Academia do Associativismo, hoje com um tema também super importante. Nós vamos falar hoje sobre transformação digital. O título propriamente dito é o mundo digital e o seu impacto na performance, hoje com a Aline Roque. E para dar boas-vindas a todos aqueles que nos escutam, e que nos veem, eu gostaria de convidar o nosso presidente Hélio Araújo, presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Maranhão. Presidente Hélio. Bom dia a todos, bom dia a todas, Aline, que tenhamos aí um grande evento, Lucas, Eduardo. O projeto Transformar veio para o Maranhão para nos ajudar a melhorar a nossa gestão das nossas associações comerciais. Isso a gente reputa da maior importância e gostaríamos aqui de saudar a todos os maranhenses que estão aí participando desses eventos. Um grande abraço a todos vocês e que nós tenhamos hoje um grande evento. Hoje nós vamos falar de uma coisa que está no DNA de todos nós. Nós precisamos muito tratar dessas questões de webconferência, sistemas online, tudo isso nós precisamos conversar muito e tratar isso com a maior responsabilidade possível. Com certeza a Aline vai nos mostrar hoje como é que nós precisamos aprender a melhorar o nosso relacionamento com os nossos clientes, principalmente, e usando essas ferramentas tão importantes que são as ferramentas digitais. E nós precisamos entender, olha, a gente discute muito essas questões digitais e dizendo assim, as questões digitais vão tomar os empregos das pessoas. Eu imagino de outra maneira. Eu digo assim, olha, nós precisamos nos adaptar para que nós tenhamos condições de que as ferramentas digitais venham nos ajudar a melhorar a nossa performance, melhorar o nosso, a forma de nós tratarmos os nossos clientes. E nós precisamos encarar essas questões de online muito mais como coisas pessoais. Nós precisamos trazer o nosso jeitinho brasileiro para isso aí. Um bom evento a todos, um grande abraço. Presidente Hélio, muito obrigado. Sem sombra de dúvidas, a nossa estada com o projeto Transformar no estado do Maranhão foi muito produtiva, e em 2021, né, a gente retoma com várias ações, procurando aí desenvolver as nossas associações e devolver isso em forma de serviço às nossas empresas. Todo evento, ele é feito de parcerias, e parcerias, quando ela é grandiosa, a gente também tem evento de bons eventos e eventos da grandiosidade que tem sido a nossa Academia do Associativismo. Temos como parceiro nesse evento o Sebrae Nacional, a WebCia, nossa parceira na transmissão, e a SafeWeb, nossa parceira no que diz a respeito ao certificado digital. Cumprimento aqui a Elizabeth, que está na sala conosco, o Lucas, que está na sala conosco, e o Luciano, diretor da SafeWeb. E também, para dar boas-vindas, eu gostaria de convidar o nosso diretor da SafeWeb, o Luciano. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu falo aqui do Rio Grande do Sul, né? Gostaria muito aí de estar falando hoje do Ceará, né? A semana que vem nós tínhamos programado uma subida para o Ceará, passar a fazer toda uma imersão, né, pelo interior do estado. Em função do Covid, aí a gente vai suspender a viagem, né? O presidente lá, João, pediu que a gente remarcasse a nossa ida. A gente está nesse processo aí muito forte aí de ir a campo, visitar as federações, visitar as associações, né, para ajudar a CACB a ser protagonista aí nessa questão do certificado digital, né, e tornar essa rede, né, que sem dúvida é a maior rede do país, na maior rede de certificação digital do país também, né. A gente está muito feliz aí hoje com o nosso quarto encontro, né, de segunda até quarta, até ontem, né, foram eventos assim, de bastante sucesso, de bastante interação, e eu espero que hoje seja da mesma forma. No formato dos dias anteriores, a gente deixou, digamos, a palestra
ocorrer, e no final, né, foi aberto para as perguntas, né, e sempre houveram, assim, perguntas muito inteligentes, muito interessantes. Eu tenho certeza que hoje a gente vai pelo mesmo caminho. Agradeço aí a todos a oportunidade de estar com vocês e a oportunidade também, né, de aprender um pouco aí desse mundo, porque por mais que a gente esteja sempre lendo e tentando se atualizar, né, a informação não ocupa espaço, então eu espero que todos aproveitem, né, com bastante foco esse momento para se enriquecer pessoalmente também com o nosso evento de hoje. Tá? Um bom trabalho, e a gente vai ficar aqui até o final para aprender junto. Um abraço a todos. Obrigado, Luciano. Bom, seguiremos o mesmo rito dos dias anteriores. As perguntas poderão ser feitas via chat, não precisa fazer a pergunta ao final, pode fazer durante, só que nós só vamos ler a pergunta no final para que a Aline consiga seguir uma sequência lógica no raciocínio, né? De forma que a gente também consiga aproveitar bem o nosso tempo. Bom, Aline, você é a nossa protagonista do dia, então, estás com a palavra. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Luciano. Bom dia a todos, para quem não tinha dado bom dia ainda. Presidente Hélio Araújo, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho desse conhecimento com vocês. Então, eu vou compartilhar minha tela para a gente começar. Vou procurar ser o mais objetiva possível para a gente poder guardar bastante tempo para as nossas discussões no final. Imagino que dentro desse contexto de mundo digital, falando de associações comerciais e da diferença entre um grande município e um pequeno município, pode ser que surja algumas coisas aí nesse caminho. Então, por favor, me digam quando estiverem vendo a minha tela. Ok, Aline. Deu certo? Então tá, deixa eu minimizar minha janelinha aqui para não me atrapalhar. Bom, então hoje a gente vai falar sobre o mundo digital e o seu impacto na performance. Como a gente está falando com associações comerciais, eu trouxe isso mais para o lado do varejo, mais para o lado do comércio, para a gente tentar entender, numa ótica que faça sentido para o nosso dia a dia, como que isso se aplica na nossa vida, né? E como que a gente pode se preparar, principalmente, para que isso que está acontecendo agora, que acabou sendo tão orgânico, né? Essa nossa migração do mundo offline para o mundo digital, né? Foi tão abrupta. Como que a gente pode se planejar e se preparar para que daqui para frente a gente consiga otimizar esse processo e aproveitar o máximo que esse mundo digital pode nos oferecer? Então, deixa eu dar um enterzinho. Foi. Quem sou eu, então, para falar sobre isso com vocês? Eu sou consultora pela Alcom, na consultoria aqui do Rio Grande do Sul, que trabalha para o Brasil inteiro, nas áreas de marketing, design, com foco em transformação digital e estratégias para inovação. Além disso, eu sou formada em administração, sou formada em marketing, sou mestre em design estratégico, que é uma abordagem do design com foco em inovação. Sou sócia da Telos Design para Inovação e sou coordenadora de ensino do Grupo Alura, que fica em São Paulo, mas que oferece educação à distância para todo o Brasil. Então, o que nós vamos falar hoje? Sobre as grandes transformações que a gente vem sofrendo nos últimos tempos, né? Isso vem, claro, de muito tempo, só que nesse último ano a gente teve uma avalanche de transformações e nem sempre estávamos preparados para atender ela. A gente vai falar sobre o novo perfil do consumidor, como ele vem se construindo nos últimos anos e algumas mudanças que a gente teve agora em virtude da pandemia. Sobre pensamento digital, então entender essa transformação digital efetivamente, e entender do que a gente está falando quando fala em transformação digital e como que isso impacta no nosso negócio. E, por fim, sobre a experiência do cliente, e como que a gente pode, né, organizar a nossa rotina, os nossos processos para promover, para proporcionar a melhor experiência para os nossos clientes. Por que falar sobre isso, né? Por que eu estou trazendo essa pauta para vocês? E por que se julgou relevante essa pauta dentre tantas outras que poderiam ser abordadas? Porque o digital não é mais uma opção, né? Se é que era antes da pandemia, agora já não é mais. Ou a gente muda, ou a gente morre. E esse é um ponto que tem sido crucial e que principalmente quem trabalha na área do comércio tem visto, né? A gente vê empresas que nunca venderam online tendo que se adaptar repentinamente, seja na área de alimentação, através de plataformas ou de venda direta, ou até mesmo os comércios de rua tão consagrados, né, que de repente tiveram que fechar suas portas e que se não fossem os canais digitais, teriam fechado para sempre, né, como aconteceu infelizmente com muitos outros.
Então, é por isso que essa pauta é tão relevante nesse momento, porque a gente está num momento de muita dor, né? E que as associações comerciais têm um papel de grande relevância para levar esse conhecimento para os seus associados. Então, por isso que a gente vai falar sobre esse assunto. Eu queria começar trazendo para vocês esse dado, que é de 2019, né, sobre o mobile commerce. Então, lá em 2019, esse dado é de 2019, correspondente a 2018. Então, lá em 2018, a gente já estava vendo começar uma virada, né, ali no primeiro semestre de 2019, começar uma virada de chave na forma como as vendas acontecem. Então, a gente tinha até então um mundo offline, um mundo em que as pessoas iam na loja. Elas até compravam alguma coisa online, mas naquele momento, no último dado que foi registrado em junho de 2019, foi a primeira vez na história, por isso que eu não trouxe o mais recente, eu trouxe esse aqui, porque ele foi marcante. Foi a primeira vez na história que as pessoas compraram mais pelo smartphone do que através do computador, né? E isso muda muito. Essa maquininha que a gente carrega o tempo todo e que nos permite falar com todo mundo, ela se tornou essencial para as nossas vendas, ela se tornou essencial para a experiência do nosso cliente. Então, é importante que a gente entenda o que isso representa dentro de um contexto de faturamento de varejo. Esse outro dado aqui, ele é de uma notícia que foi publicada agora em agosto desse ano, falando sobre o crescimento do e-commerce em função da pandemia. Foi 47%, foi a maior alta em 20 anos. Então, a gente já estava caminhando num momento em que o e-commerce e a venda mobile, elas estavam crescendo. Só que 2020 veio e, né, transformou tudo de vez. Então, quem não estava preparado teve que ir mesmo sem estar preparado. E isso é importante a gente ter bastante clareza, né? Ou a gente faz, ou a gente faz. E agora a gente está vivendo uma semana especial para o comércio, para o varejo, né, que é a semana de Black Friday, que historicamente é uma semana de aumento de vendas, mas que desde o ano passado tem sofrido recordes cada vez maiores. Então, no ano passado, na Black Friday de 2019, a gente teve um crescimento enorme, que movimentou de 23%, quase 24%, que movimentou 3,2 bilhões em vendas online. Então, imagina, né? Agora, a gente está esperando que isso aumente mais ainda. Tem estudos projetando crescimento de até 70% para 2020. Do ano passado, né, na pesquisa da Ebit, 55% dos pedidos foram feitos a partir de celulares. Então, aquele dado que eu mostrei para vocês lá do começo. Né, as promoções online levaram 418 mil brasileiros a comprar pela primeira vez. O que significa isso? Que a minha sogra, com seus 64 anos, que precisava olhar nos olhos do vendedor para se sentir segura e ouvir a história da loja, comprou online, né, ao ponto de dizer para a gente em casa que ela nem pensa mais em comprar de outra forma. Para ela, o online já é suficiente hoje. Então, pessoas com comportamentos extremamente tradicionais estão mudando a sua forma de agir em relação à venda online. Isso, né, a gente precisa entender para estar preparado. E aqui esse dado é para essa Black Friday de 2020, essa que está acontecendo agora. Né? Um estudo da Neltrust, Compre e Confie, estima que a Black Friday deste ano será 77% maior que a do ano passado, com quase 11 milhões de pedidos e 6,9 bilhões em faturamento. Então, pense nisso. Né? E a gente não está falando aqui só de grandes varejistas, a gente não está falando só de Magalu, a gente não está falando só de Submarino, a gente está falando da pequena loja de bairro, que nunca tinha vendido online e agora vai vender online. A gente está falando da farmácia da esquina, que nunca tinha vendido online e que agora está vendendo online, seja para as pessoas retirarem em loja, seja para as pessoas receberem os produtos em casa. Só que vender online não é só botar um link numa rede social ou um link no WhatsApp e efetuar uma venda. É muito mais do que isso. Então, esses dados todos, eles corroboram para a gente entender a importância desse tema. Né? E qual é o tema? O tema é transformação digital. Muita gente, quando a gente fala em transformação digital, pensa que a gente está falando de adotar a tecnologia, pensa que a gente está falando de virar para um e-commerce, uma venda offline para uma venda de e-commerce, para uma venda digital, né? Pensa que a gente está falando de estar presente numa rede social e não é nada disso. Né? Também não é adotar um meio de pagamento diferente, é uma combinação de fatores. Né? É sobre uma intersecção da mudança do comportamento das pessoas, ou seja, as pessoas, tanto as pessoas que trabalham para a gente, trabalham nas empresas, trabalham com a gente,
quanto os nossos clientes e usuários dos nossos produtos e serviços, eles sofreram mudanças no seu comportamento. Essas mudanças foram impulsionadas pela tecnologia. E hoje as pessoas, aquilo que elas se contentavam no passado em relação à experiência, hoje elas não se contentam mais, né? Hoje as pessoas estão muito mais exigentes em relação à experiência que a gente proporciona para elas. Então, aquele básico bem feitinho não é mais suficiente, é preciso fazer mais, né? A gente também está falando de mudanças de processos internos e externos. Então, o que significa isso? Para eu vender offline, né, dentro de um varejo, eu preciso ter o meu estoque ali direitinho, eu preciso ter um controle de fluxo de caixa, eu preciso ter um controle de saída para ver quando que eu vou pedir de novo para os meus fornecedores, eu preciso ter uma noção de prazo de entrega dos meus fornecedores para poder fazer esse pedido, né? Mas o cliente chega, escolhe, compra, paga e sai. Basicamente é esse o meu ciclo. No mobile isso muda, né? Na internet isso muda. E aí, no momento em que isso muda, que a pessoa vai ter contato com a minha marca, com a minha empresa, com o meu varejo antes de efetuar a compra, ela vai buscar saber mais sobre aquilo, eu preciso estar preparado. Eu preciso ter processos de pré-venda que antes eu não tinha. E durante a minha venda, eu não posso correr o risco de vender a mesma coisa para 2 pessoas ao mesmo tempo sem ter 2 produtos, né? Eu preciso ter um estoque que consiga ir se atualizando à medida que as coisas acontecem, mesmo sabendo que pessoas vão entrar e podem efetuar aquela compra ao mesmo tempo. Então, isso muda a minha lógica de gerenciar, né, a logística do meu estoque. Também muda o meu processo de logística de entrega. Eu preciso seguir alguns rituais para que o meu produto chegue até as pessoas dentro de um prazo aceitável, né? E que as pessoas saibam que esse prazo existe. Então, eu preciso me comunicar com as pessoas muito mais. E eu também preciso me preocupar muito mais com o pós-venda. Não é só aquele fluxo que a gente tinha antes, né? De a pessoa ir no balcão de novo, reclamar se teve algum defeito e a gente efetuar uma troca, né? Se está dentro do prazo ou negociar com a pessoa. Não. Eu preciso manter um relacionamento com esse cliente, porque esse cliente que comprou uma vez de mim, ele pode se tornar um potencial cliente recorrente, ele pode se tornar um influenciador dentro do nicho dele, indicar o nosso negócio para outras pessoas. Então, eu preciso saber que os meus processos precisam comportar essa jornada que é muito mais detalhada e muito mais complexa, mesmo para o pequeno varejo, né? O grande, ele já sabe lidar com isso. O nosso grande desafio são os pequenos e médios, que ainda tem aquele pensamento offline. Entender que vender digital, né, ter o pensamento digital, ele não é a mesma lógica que ter o pensamento offline. E isso nos leva à última grande mudança, que é a mudança no modelo de negócios, né? Então, a forma como os negócios se dão, a forma como a gente oferece valor, né, está mudando. Muitas pessoas estão deixando de comprar para ter acesso às coisas, né? Como um Airbnb, por exemplo, que proporciona acesso a imóveis e não necessariamente a venda de imóveis. E muita gente já está fazendo isso para outros segmentos, inclusive de roupas, né? Já existe um modelo de assinatura para roupas, já existe um modelo de assinatura para carros, caso vocês não tenham visto nas suas cidades, na maioria das cidades do Brasil, nas grandes capitais pelo menos, já existe assinatura de carro. Então eu pago, né? Existe a Ford to Go, que acho que é das grandes concessionárias, talvez seja o programa mais expressivo, que você paga uma assinatura mensal, tem o carro sempre ali, já está incluso na assinatura IPVA, seguro, despesas de manutenção, e todo ano você tem um carro zero. Né? Então, olha só como isso é uma mudança do modelo de negócios, que até então era de venda. Ou venda de primeira mão, né? A venda do carro novo, ou a venda de segunda mão do carro usado. Então, isso tudo é transformação digital. É essa grande mudança entre o comportamento das pessoas, os processos para que a gente se relacione com essas pessoas de uma forma mais eficiente e os modelos de negócios. Então, é importante a gente entender o quê? Que não é sobre a tecnologia em si, não é a ferramenta, né? Mas o seu potencial para resolver os problemas da forma mais simples, criativa e conectada, né? Isso é importante, porque quanto mais conectado, quanto melhor a experiência que eu consigo oferecer para as pessoas, menos atrito ela vai ter para que aquela experiência se concretize, ou seja, para ela poder adquirir o produto que ela está comprando, o serviço que ela está usufruindo. E isso vai fazer com que se torne mais colaborativo, né? Vai proporcionar que eu tenha um relacionamento mais efetivo com o meu cliente. A gente fala que nessa era digital, e eu vou deixar esses slides para vocês depois, tá? Então, por isso que eu botei algumas coisas mais escritas aqui para vocês terem acesso também.
as barreiras entre o físico e o digital, elas são quebradas, né? E o status quo, aquele momento presente, a forma como a gente está trabalhando hoje, é constantemente questionado. O que quer dizer isso? Quer dizer que, à medida que as pessoas têm experiências e têm acesso à informação, elas se tornam mais exigentes. E isso proporciona uma nova mudança no comportamento delas. O consumidor que antes aceitava quietinho alguma coisa, hoje vai para as redes sociais questionar, discutir, perguntar a opinião de outras pessoas. E isso é de extrema relevância quando a gente fala em transformação digital, né? Essa mudança de comportamento, ela impacta drasticamente os negócios. Então, o que é o comportamento desse consumidor digital, né? Qual é a diferença dele? Esse que vai na loja, ele está mais disposto a conversar, ele está disposto a se deslocar, ele está disposto a esperar mais, né? Esse que ia na loja antes, agora o que vai na loja, ele também já está buscando mais por esse comportamento digital, que é conveniência. Então, poder pegar uma informação por chat, por WhatsApp, tirar todas as suas dúvidas, ter acesso ao preço dos produtos e serviços, ter acesso à informação dos produtos e serviços, né? Ele quer poder fazer isso através do celular, de qualquer lugar, ele quer poder ter acesso a informações pela própria rede social. Então, o que é essa conveniência? Não existe mais aquela lógica da gente dizer para o cliente que essa informação ele precisa ligar para obter, né? As pessoas se incomodam com isso, às vezes elas deixam de comprar com a gente e vão comprar em outro lugar. Então, é importante que vocês, né, que as associações levem isso para os seus associados, para que eles estejam preparados, para estar presente e dar informação nas plataformas onde o cliente está. Isso é outro ponto importante, o cliente está lá, né? Mesmo que a gente não esteja, mesmo que o meu comércio, o meu varejo não esteja na rede social, o meu cliente está lá. E se o meu cliente está lá, ele pode falar de mim. A diferença é que se eu não estou lá, eu não vou poder me defender. Eu não vou poder participar da conversa, né? Eu vou ser só atingido de alguma forma. Então, isso é um ponto importante. Entender que os canais digitais oferecem mais conveniência para as pessoas. O cliente digital, ele é mais exigente por ter mais acesso à informação. Então, ele não é um cliente que chega na loja e o vendedor oferece uma informação qualquer e ele fica satisfeito. Ele vai pesquisar antes. E muitas vezes, quando ele chega para efetuar a compra, seja no físico ou no digital, ele já chega sabendo a marca, o modelo, a especificação, a diferença dos produtos concorrentes. Então, ele não é mais um consumidor que pode ser enganado, né? E embora a gente saiba que a maioria das empresas não tem esse objetivo, né? Às vezes, o fato de a equipe que está na linha de frente não estar bem preparada pode acabar causando alguns transtornos que causam a perda desse cliente. Ele deseja também experiências mais simples, rápidas e fáceis. Então, o que significa isso? Eu não posso criar atritos, eu não posso dificultar o processo do meu cliente, né? Não foi à toa que a Amazon, há anos atrás, criou o modelo de compra com um clique, né? Essa compra com um clique, ela visa dar essa conveniência para que a pessoa consiga obter aquilo que ela quer o mais rápido possível. Foi esse modelo que, inclusive, fez com que o Uber despontasse no mundo, né? Entender que a experiência de pedir um carro para se deslocar de um ponto A ao ponto B, ela tem que ser simples. Eu não tenho que perder tempo chamando na rua, eu não tenho que perder tempo pagando a corrida. Eu posso fazer tudo isso através de um aplicativo para poupar o meu tempo, né? Isso faz com que o meu cliente se encante e queira ter aquela experiência de novo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês da minha situação. Eu tenho 2 filhos, né? Um deles é um bebê. Bebês, a minha tem 6 meses hoje. Eles crescem de uma semana para outra, quase não é a mesma criança. No auge do inverno, eu percebi que a minha filha estava sem roupas, porque já estava tudo apertado, e era uma sexta-feira. E eu pensei, no auge da pandemia, né? Eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Uma pessoa da família me indicou um e-commerce de bairro, aqui de Porto Alegre, na cidade onde eu resido, que vende roupas de bebês, né? E vendia roupas de inverno. Eu efetuei um contato por Instagram, essa empresa me atendeu pelo Instagram, me mandou um link, eu efetuei a compra, paguei pelo Instagram na hora, não precisei ir para e-commerce, já resolvi tudo ali. E no mesmo dia eles me entregaram a roupa para o meu bebê, eu já pude lavar, secar e usar no dia seguinte. Então, isso é conveniência, isso é uma experiência simples, rápida e fácil. E qualquer um pode oferecer, mesmo uma lojinha de bairro, né, pequena. Compreende a experiência de compra como sendo única, independente do estágio da jornada. O que isso quer dizer? Quando a gente fala de uma jornada de compra, a gente está falando de todo o processo que o nosso cliente leva entre perceber uma necessidade, pesquisar aquele produto ou aquele serviço,
né? Encontrar um fornecedor, tomar uma decisão e efetuar uma compra, né? Isso é uma jornada de compra até o momento da compra. O nosso cliente, ele não entende que parte da experiência, não é a gente que cuida da rede social, é a agência. Ou então, não é a gente que cuida da logística, é um fornecedor. O nosso cliente não percebe isso. Para ele, isso é transparente. Então, se o problema foi no atendimento, se o problema foi na comunicação, se o problema foi no produto ou se foi na entrega, a responsabilidade é nossa, porque é a nossa marca que está na linha de frente, né? É a experiência única que ele percebe. E tanto faz se a experiência frustrada foi no ponto físico ou no ponto digital. Ele quer que essa experiência seja integrada cada vez mais. E isso é uma coisa que a gente chama de omnichannel, omnicanalidade, né? Os canais integrados. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Então, ele não diferencia esse digital e offline. É uma coisa só. É uma marca só, por que vai ser diferente? E aqui a diferença do comportamento de compra na web e no mobile. Então, na web, a gente pode comprar a qualquer hora, né? Então, eu estou aqui no meu computador, eu lembrei que eu preciso de uma coisa, eu vou acessar o site, eu vou pesquisar, eu vou efetuar uma compra e vou pagar. E vou esperar o meu produto. O mobile, ele tira essa barreira. Eu não preciso estar aqui na frente do meu computador. Então, o que acontece às vezes? A gente está se deslocando de um lugar para outro no Uber e eu me lembro, então eu estou esperando numa sala para entrar numa reunião e eu lembro que eu preciso de alguma coisa, né? Ou então eu recebo uma mensagem de casa dizendo que eu preciso de alguma coisa. Como aconteceu outro dia, eu estar na rua e receber uma mensagem dizendo a gente vai precisar ir no super porque não tem nada para fazer o almoço. E eu disse, não, peraí, agora não. Na hora da rua mesmo, eu já pedi um iFood, quando eu cheguei em casa, a comida chegou junto comigo, né? Então, o mobile, ele nos permite isso, comprar a qualquer hora, em qualquer lugar. E o que acontece? Até pouco tempo atrás, a gente acreditava que para inovar dentro desse contexto de transformação digital, era importante ter um aplicativo. Tudo se falava, vamos fazer um aplicativo. Só que dependendo do nosso segmento, talvez isso não faça sentido. Quando que vale a pena ter um aplicativo? Quando eu uso muito aquele aplicativo. O aplicativo de banco, né, vale a pena ter. Um aplicativo de um varejo que é multicanais, multissegmentos, né, um marketplace, enfim, que eu consigo comprar 1000 coisas diferentes e centralizar num só, talvez faça sentido ter um aplicativo. Agora, se eu tenho uma loja específica, um nicho específico, talvez não. Porque se o meu usuário vai trabalhar com aquilo, eventualmente, aquilo vai ocupar espaço no celular dele. Nem sempre a gente tem uma rede de internet boa, nem sempre a gente tem celulares de última geração, né? Então, a gente precisa entender muito bem o contexto do nosso cliente para avaliar. E o que tem vindo como alternativa a isso é um modelo de site responsivo, ou seja, que se adapta da tela do computador para a tela do celular, chamado WPA, Web Progressive App. O que significa isso? Ele é um site que finge ser um aplicativo, tá? O pessoal da tecnologia ali da SafeWeb deve estar torcendo os olhos agora, mas para ficar fácil de explicar. O que ele faz? Ele entende qual é a tecnologia do celular, do dispositivo móvel do nosso usuário, e ele se adapta oferecendo só os recursos que aquele usuário, né, que aquele cliente, aquela pessoa pode utilizar. Ele também permite que a gente adicione um ícone como um atalho na tela inicial do nosso celular. Então, ele finge ser um app, mas ele não ocupa memória, porque ele está com tudo em nuvem. Então, se eu não preciso fazer coletas offline, se eu quero oferecer, né, uma experiência mais dinâmica, talvez seja uma alternativa melhor do que fazer um mobile. Mas mais do que isso, como a gente viu antes, o simples fato da gente estar presente em redes sociais, da gente estar presente no WhatsApp, né, ter um chat para interagir com os nossos clientes, já é um grande passo dentro desse contexto de transformação digital. Mas não basta ter a ferramenta. A gente precisa preparar as nossas equipes para que essa ferramenta seja bem utilizada. Então, esse é o grande ponto. Quando a gente fala de pessoas dentro de casa, é isso. Preparar a nossa equipe para saber lidar com essa tecnologia e para atender os processos que essa tecnologia exige. Mais do que isso, gente, mais do que uma experiência de compra, o que as pessoas esperam das marcas hoje? Não importa se é um grande varejo, se é um pequeno varejo, né, de bairro, de uma cidade de interior. Elas querem representatividade, ou seja, elas querem se ver nessas comunicações. Agora, a gente viveu há poucos dias um escândalo de um caso de racismo no Carrefour, que, né, há discussão se foi racismo, se não foi racismo, o que motivou, o que não motivou, não importa, o estrago está feito.
né? Então, a gente precisa se preocupar com essas questões, a gente precisa enxergar a necessidade de trabalhar com representatividade masculino, feminino, né? Entender que o nosso produto ele vai atender uma diversidade de clientes e que a gente precisa saber se comunicar com essa diversidade de clientes. Não dá mais, a gente está chegando em 2021, não dá mais para ter o vendedor que torce os olhos porque o cliente foi de bermuda e chinelo de dedo na loja, né? Então, isso é importante. Às vezes é o cliente que vai fazer uma grande compra, mas hoje, com transformação digital, com todo mundo trabalhando em home office, as pessoas não estão mais tão preocupadas com isso. A nossa maior venda do ano foi pijama, né? O meu filho de 11 anos, ele assiste aula de pijama. Imagina se na nossa época a gente ia aceitar aparecer de pijama na frente dos colegas da escola. E para eles é natural. Então, esse tipo de entendimento de que a gente precisa falar diversas línguas, né? No caso da língua dos nossos clientes, dos nossos usuários, ela é muito importante. A gente também tem que ter integridade. A gente não pode dizer uma coisa e fazer outra, né? Então, aquilo que a gente mostra nas redes sociais, ela tem que ser representativo da nossa verdade, daquilo que a gente vive. E se a nossa verdade não é bonita, não adianta maquiar. A gente precisa mudar a nossa realidade. Isso é integridade. A gente precisa também ter responsabilidade socioambiental. As pessoas esperam que as marcas se preocupem com isso, né? Não interessa se é um grande varejo que no passado foi acusado de trabalho escravo, porque num quarto nível, né, ele contratava de uma equipe de costureiras que subcontratava costureiras, e no quarto nível tinha trabalho escravo na China, envolvendo a coleta de matéria-prima para os produtos. Não importa, a responsabilidade é daquele que está na linha de frente. Existe uma corresponsabilidade que dentro das grandes empresas a gente chama de compliance. O que significa isso? Eu tenho que me preocupar, sim, com quem é o meu fornecedor e o que o meu fornecedor faz, né? Como que ele trabalha, se ele respeita as pessoas ou não. E eu tenho que respeitar também as pessoas, eu tenho que descartar corretamente o lixo, e eu posso mostrar isso para os meus clientes nas minhas redes porque eles se importam com isso. As pessoas também querem conexão real com valores. Então, elas não querem aquela empresa que mente que se preocupa, né? Antigamente, a gente via muito isso. A gente, inclusive, na parte ambiental, chama isso de greenwashing, né? Um banho verde. É quase que dar um banho de loja, botar uma roupinha verde bonitinha para a empresa parecer responsável, mas, na prática, a empresa descarta lixo da forma incorreta, né? Para ser simplista. E as pessoas não querem mais isso, elas querem conexão real. Então, se a empresa fala a língua daquelas pessoas e se conecta com elas, é importante deixar claro, mas se aquilo não é verdade, não adianta fingir que é, porque o tiro pode sair pela culatra. E as pessoas querem empatia, né? Elas querem saber que elas estão passando por um momento difícil, muitas vezes, que elas vão entrar em contato com uma empresa e que elas querem ser bem atendidas, elas querem ser ouvidas, né? O que é essa empatia? Eu entender que não adianta eu ter um processo de venda robotizado. Eu preciso ouvir e me comunicar com o meu cliente, eu preciso entender a necessidade dele, né? E aí a gente fala, ai, Aline, é fácil a gente pensar nisso num grande varejo, numa grande empresa, mas como que a gente leva isso para o bairro? Né? Então, eu vou dar para vocês um exemplo de uma lojinha de bairro, aqui de Porto Alegre também, que vende produtos de bebês. Eu agora estou no universo dos bebês, né? Então, eu vou coletando algumas experiências para compartilhar. E essa loja nunca tinha vendido online, eles não tinham nem e-commerce, eles sempre venderam só na loja física, 20 anos de mercado, né? E aí, o que aconteceu com a pandemia? Começaram a vender por WhatsApp e começaram a divulgar nas redes sociais e tiveram que ampliar a equipe mesmo com as portas fechadas, porque eles venderam para o Brasil inteiro. E aí, o que elas faziam? Vídeos, gente, vídeos com o celular no Instagram, de um jeito super simples, mas verdadeiro, né? Então, para mostrar uma poltrona de amamentação, elas passavam a mão na poltrona para mostrar como o tecido é macio, elas apertavam para mostrar como o assento é fofinho, né? Elas se preocupavam em fazer esse trabalho de mostrar a roupinha na proporção de uma boneca para mostrar como é que fica na criança, sabe? Então, faziam um trabalho de perguntar, fazem ainda, né? O trabalho de perguntar para as pessoas sobre o que elas querem saber mais, mostrar brinquedinhos. Então, enfim, elas conseguiram levar a experiência que elas tinham na loja para dentro do Instagram. E isso mudou completamente o alcance de vendas. E hoje, eu perguntei para elas recentemente se elas pensavam em parar depois que voltasse ao normal, né? Depois da pandemia, elas disseram, mas bem capaz, agora que a gente descobriu a venda online, a gente não volta atrás nunca mais, né? Então, olha como isso muda.
Por quê? Porque elas conseguem ter empatia, sabendo que o que as pessoas querem saber, né? Como que as pessoas se sentem com um bebezinho em casa, que tipo de insegurança essas pessoas têm, né? Como cada mãe, cada pai gosta, cada avó gosta de ver, né, aquela criança ser valorizada. Então, elas pedem a foto da criança usando aquela roupinha, usando aquele produto, pedem autorização para compartilhar, né, e elogiam. Então, isso tudo faz parte de entender, de ter empatia, de entender, mãe, tu tá com o bebê em casa, tu não precisa vir aqui. Escolhe o que tu quer e eu mando entregar na tua casa com todo cuidado, sabe? Então, esse tipo de empatia faz diferença e as pessoas esperam isso, né? Deixou de ser diferencial e passou a ser o mínimo esperado. O que a gente teve, então, a partir disso? Impacto nas vendas a partir das reações do público, né? A gente tem, quando as pessoas não são, né, ouvidas, ou quando elas são ouvidas, isso gera esses impactos nas vendas. Se as pessoas gostam do que a gente faz, elas postam isso nas redes e isso acaba exponencializando, né? A gente acaba chegando a um número de pessoas que a gente não imaginava chegar. A gente também pode, do outro lado, que nem aconteceu com o Carrefour, ter boicote generalizado. Então, o não se preocupar é tão grave quanto positivo, caso a gente se preocupe. E a gente tem a oportunidade de formar advogados da marca. Então, são pessoas que vão defender a nossa marca, são pessoas que vão falar com as outras pessoas, que vão dar recomendações. E isso aqui é extremamente importante, porque hoje as pessoas se preocupam mais com a opinião das outras pessoas do que com a gente falando sobre o nosso próprio trabalho, né? Então, é super importante a gente trabalhar para formar esses advogados de marca. Outra coisa importante da gente entender é o processo de tomada de decisão de compra, né? Então, as pessoas, a gente descobriu isso, esse estudo aqui, ele é do Google, de 2015, né? Eles descobriram, olhando os dados de milhares de usuários em todo o planeta, que as pessoas não tomam uma decisão fria e calculada sobre a aquisição de alguma coisa. Elas não ficam necessariamente meses ou semanas pensando sobre aquilo. Elas tomam decisões, inclusive decisões de grande porte, baseadas em micromomentos. O que significa isso? Significa que se quebrou o meu secador de cabelo, eu vou pesquisar por um secador de cabelo agora, né? E eu vou efetuar essa compra desse secador de cabelo agora. Se eu briguei com meu vizinho, talvez eu vou começar um processo, e isso numa outra consultoria que a gente deu, a gente encontrou, né, motivos de vendas de imóveis. A pessoa brigou com o vizinho, naquele momento ela decidiu se mudar. Né, brigou por causa da pandemia, porque as crianças estavam fazendo barulho, naquele momento ela decidiu se mudar. E aí ela começou a pesquisar. Claro que a compra de um imóvel é um processo de tomada de decisão um pouco mais lento, mas o gatilho daquela decisão foi esse micromomento do briguei com meu vizinho por causa dos meus filhos. Né? Então, toda vez que as pessoas têm um micromomento desses, elas têm um estalo de compra. E se a gente Para mim, pausou o vídeo e o áudio aqui, pessoal. Pausou aqui também. sobre o que é determinada coisa, né? Sobre aquele produto, aquele serviço de uma forma mais ampla. O segundo micromomento é o momento eu quero ir em algum lugar. Esse eu quero ir, ele vai pesquisar por mapa. Então, olha a importância do nosso varejo, né, do local que seja, ele está disponível um mapa com informação detalhada de endereço, de funcionamento. Como é importante nessa pandemia a gente atualizar essas informações, né? Então, às vezes, alguém, quando contratou um site, botou lá no Google o horário de atendimento daquela empresa, né? Mudou com a pandemia, atualiza. Né? Mudou os produtos e serviços que está vendendo, atualiza essa informação, porque as pessoas vão olhar, né, e elas vão ir até aquele lugar, muitas vezes guiado por uma informação incorreta, e isso gera frustração. O momento eu quero fazer em que o nosso usuário ele vai pesquisar por como fazer determinada coisa, e aqui a gente tem aqueles comércios, inclusive de materiais de construção, bricolagem, né, de artesanato, enfim, que pode ensinar as pessoas como fazer determinada coisa. Então, o comércio que vende produtos alimentícios, ensinar a fazer receitas, né? Então, está presente junto com o nosso cliente nessa fase de pesquisa, que não necessariamente é ali que vai virar venda, mas ali a gente começa a gerar engajamento, né? Que é esse relacionamento digital. E o momento eu quero comprar, que é o momento que a pessoa, de fato, né? O caso do meu secador de cabelo, no caso do apartamento, eu quero comprar esse produto. E aí ter informação detalhada. E isso é importante. Regras do Instagram,
né, e regras do Código de Defesa do Consumidor, a gente não pode dizer mais preço em box. A pessoa pediu preço, a gente tem que informar, a gente tem que ser transparente quanto a isso, né? Então, o que mudou com essa transformação digital? A gente mudou a lógica de fazer negócios. A gente tem ecossistemas conectados. O que significa isso? Que daqui a pouco a farmácia de bairro pode ser potencializada com um Rappi da vida, né? Com um serviço de delivery que pode potencializar a entrega dele para outros bairros e até mesmo outras cidades da nossa região. Então, eu deixo de vender para aquele meu micro nicho ali. A gente trabalha também com plataformas integradas, então daqui a pouco eu não preciso construir um e-commerce para vender online, eu posso ir para um marketplace, né, que é um serviço que é quase como se fosse um shopping center online, que agrega, que nem Mercado Livre, né, o Magazine Luiza tem também versão marketplace, Submarino, todas essas. Então eu posso vender através dessas plataformas e isso não vai matar o meu negócio e a minha venda direta, vai potencializar o alcance para outras pessoas. E essa experiência híbrida, entender que o digital e o offline não são mais mundos separados, eles são uma coisa só, né? A gente precisa, para isso, uma visão sistêmica, entendendo que todo o processo da nossa empresa é capaz de impactar a decisão do nosso cliente e a satisfação dele. Então, isso daqui é um modelo que a gente chama de processo de inbound marketing, é um flywheel de inbound marketing, né? Essa roda. Qual que é o nosso objetivo? Fazer essa roda girar cada vez mais rápido. Então, a gente trabalha com o marketing para atrair desconhecidos e transformar esses desconhecidos em contatos, ou seja, pessoas que nos seguem, que conversam com a gente. A gente trabalha fortemente o nosso marketing para engajar esses contatos e transformar eles em clientes, fazer o que a gente chama de conversão, ou seja, transformar aquele contato numa pessoa que compra e que paga pelo meu produto, né? A gente trabalha com a nossa área de vendas para engajar esse cliente e transformar ele em promotor de marca, né, fazendo com que ele se torne aquele advogado de marca. Isso é como? Encantando ele. E isso eu consigo como? Através da experiência de serviço. Então, é o trabalho do meu vendedor, é o trabalho da minha equipe de atendimento, é o trabalho da minha equipe de logística, não interessa se ela é interna ou descentralizada, ou se ela é terceirizada, né? Eu preciso olhar para esse universo todo para fazer essa roda girar cada vez mais rápido. Essa aqui é a jornada do cliente, né? Então, aqui é a etapa de aprendizado e descoberta. O nosso pontapé inicial é quando ele percebe muitas vezes o problema, mas não sabe ainda como vai resolver, né? Ele percebe a necessidade ou sintoma do problema. A segunda fase é quando ele já sabe qual é o problema dele. Então, digamos que aqui, num caso de farmácia, né? Aqui é quando ele tem febre e ele vai pesquisar na internet o que pode ser febre de 38 graus. Será que é Covid? Né? E aqui a gente tem o reconhecimento do problema. Ele identifica o seu problema. Ah, não é Covid, graças a Deus. O que é então? Ah, pode ser uma outra doença, pode ser uma outra virose, enfim, vamos no médico. Tá, mas tem uma pandemia. Será que eu vou no médico presencial? Será que eu vou num hospital? Ou será que eu agendo uma consulta online? Então, aqui é onde ele considera a solução. Ele pensa em diferentes formas de resolver esse problema, para no fim tomar a decisão de compra. E escolher, não, eu vou, como eu não estou tão grave, eu vou fazer uma consulta online, vou conversar com o médico, né? E aí, para mim, isso vai ser melhor porque eu ainda estou de quarentena. Então, é o processo de decisão. E isso daqui é a jornada no digital. Então, ele vai encontrar materiais ricos, posts, informações nas redes sociais, ele vai acessar o site do produto, né? Ou o produto na loja virtual, ou o produto na rede social, que agora tem loja. Ele vai fazer o primeiro acesso àquele produto, então ele vai ver como é que aquele produto funciona, ele vai ter um momento de uso contínuo daquilo, ele vai virar um usuário fiel, no caso de um produto digital, no caso de um aplicativo, no caso de um e-commerce, e aí depois ele vai recomendar e divulgar. Então, não adianta a gente querer acelerar esse processo. A gente precisa fazer com que o nosso cliente percorra essa jornada da melhor forma possível para que ele chegue nesse ponto de satisfação. O que são tendências dentro desse contexto? Pesquisa por voz. Então, as pessoas cada vez mais elas estão pesquisando usando ferramentas de voz do Google, né? E muitas vezes dirigindo, muitas vezes em deslocamento, e a gente precisa preparar as nossas comunicações, os nossos textos, para elas conseguirem conversar com essas ferramentas online de pesquisa por voz. Automação e inteligência artificial, então cada vez mais, quando a gente cresce, a gente precisa automatizar os nossos processos, né? E a inteligência artificial não é aquela coisa mágica que, né, que nem nos filmes do Homem de Ferro, que tem o Jarvis, não é isso.
é uma camada que a gente chama de aprendizado de máquina, que nos permite aprender a partir do comportamento dos nossos clientes digitais, né, a partir dos rastros, dos dados que eles geram, como que a gente pode otimizar o nosso processo de logística, por exemplo. A gente pode escolher uma área do nosso negócio para otimizar, de venda, de exibição dos nossos produtos, entender o produto que performa melhor, né? Então, tudo isso a gente pode melhorar com automação e inteligência artificial. Isso é uma tendência que está chegando, inclusive, para as pequenas empresas. Internet das coisas, então, trabalhar com dispositivos conectados que nos geram informação em tempo real. Então, usar, por exemplo, na loja, um sensor, na loja física, que captura a entrada e saída das pessoas e já joga isso para um sistema online para eu conseguir entender quantas pessoas de uma campanha digital que eu fiz entraram na loja física. Né? E diversificação dos meios de pagamento. Então, cada vez mais, principalmente agora, as pessoas não querem ter tanto contato, né? Ter opções de meio de pagamento digital, que a pessoa não precisa tocar, não precisa pegar em dinheiro, ela é muito importante, é uma tendência cada vez mais forte. Aqui alguns resultados, né, do ano passado ainda, esse estudo, de alguns grandes varejistas. Então, a Magazine Luiza, por exemplo, ela teve 140% de crescimento nas visitas das lojas físicas potencializadas pelas campanhas digitais. Então, não só as pessoas vão na loja para comprar, às vezes elas vão na loja para ver o produto, para tocar, para sentir a textura, para entender como é que é, e aí depois elas se tornam clientes do digital, né? Então, isso é importante, entender que existe esse intercâmbio de canais. Leroy Merlin, de material de construção, teve um crescimento de 36% em visitas a lojas físicas no ano passado, né, antes da pandemia isso, com redução de 26% no custo por visita por causa do e-commerce da estratégia digital. Então, como um canal potencializa o outro. Para 2020, quando saiu o relatório desse ano, a tendência é que seja muito mais por causa da pandemia. Então, para vocês entenderem como a gente já vinha caminhando e só cresceu rápido essa curva. Né? E isso aqui é outra coisa. Por que a gente está esperando esse comportamento agora? Porque o nosso consumidor já está habituado a comprar online. Porque ele entendeu que ele pode fazer isso. Né? Ele pode comprar tudo pela internet. Olha isso aqui é uma notícia dessa semana, tá? Tá lá no G1, tem o link para vocês depois. O item mais vendido nas Americanas no segundo trimestre foi banana prata, gente. Banana, as pessoas estão comprando banana pela internet. Então, olha o que isso representa, como que a gente precisa ir para esse mundo digital de forma consistente. E aí, para que isso seja otimizado, a gente precisa ter empatia, de novo, né? Eu já falei antes, mas saber se colocar no lugar do cliente, enxergar pela ótica dele o que é o maior valor. A gente precisa ter conveniência, né? Proporcionar essa conveniência para o nosso cliente, entender que tudo que é difícil para ele fazer é o que a gente chama de atrito. Seja no processo de venda, no processo de busca de informações, seja no processo de entrega daquele produto ou serviço. Então, se eu sei que existe esse atrito, se eu mapeei aquela jornada e vi que esse ponto da jornada não deixa o meu cliente feliz, eu tenho que trabalhar para mudar isso. Isso não interessa se eu vendo para o bairro, se eu vendo para a cidade, se eu vendo para o estado ou para o país inteiro. Né? E eu posso remover essas barreiras com a ajuda da tecnologia, eu só preciso pensar como fazer isso. Né? E usar dados. Né, entender que o uso de dados pode otimizar o processo de venda. E para finalizar, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre LGPD, já que eu falei em dados. Né? A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi aprovada agora, sancionada pelo presidente em setembro. Isso muda bastante a forma como a gente usa dados para inteligência de negócios. O que é importante para o pequeno varejista que a associação comercial leve para os seus associados, né? Entender que a gente pode continuar usando dados, deve continuar tomando decisões a partir de dados. Esses dados eles podem ser coletados através de redes sociais, podem ser coletados através do nosso próprio site, né? Mas ele precisa ser tratado com responsabilidade. Então, quais são os principais pontos? A gente precisa entender o que são dados sensíveis. Né? Faz sentido eu perguntar num processo seletivo qual é a religião do meu candidato? Qual é a relevância disso? Porque ele pode se sentir ofendido, se é uma informação sensível, ele pode não querer dar essa informação. Então, eu preciso pensar muito bem que dado eu peço. Mesma coisa, faz sentido eu perguntar sexo para o meu cliente? Né? Se eu consigo ter essa informação através de um Google Analytics, por que eu vou perguntar direto para ele? Então, a gente precisa pensar bem o que vai perguntar quando se trata de dados sensíveis e sempre dar uma opção para a pessoa que não quer responder. Né? Consentimento. Então, vocês devem ter visto nas últimas semanas, né, nos últimos meses, que a gente agora precisa sempre, quando entra num site, tem aquele aviso de uso de cookies, aviso de política de privacidade, a gente precisa clicar em OK.
né, para poder prosseguir. Isso é consentimento. Então, qualquer coisa que a gente vai fazer com os dados dos nossos clientes, a gente precisa falar que aquilo existe, né, explicar sem letras miúdas para que a gente vai usar aquele dado, né, e deixar a pessoa aceitar ou não aceitar. Isso também envolve a autonomia do nosso consumidor, né? A gente precisa ter uma forma de centralizar, entender todo o fluxo de dados de dentro da empresa, seja daqueles formulários de papelzinho que a gente faz para coleta de dados para sorteio, seja na planilha que a gente tem no marketing com os dados do cliente ou os dados que a gente colocou num sistema ERP. Tanto faz. A gente precisa ter esses dados centralizados num lugar e poder dar autonomia para o nosso cliente, se ele quiser editar ou excluir dados, salvo aqueles dados que são de Receita Federal, né, de armazenar informações de vendas, de compras durante 5 anos. Agora, aquilo que é dado do usuário, do consumidor, ele tem que ter autonomia para poder excluir. E excluir de verdade, não é a gente dizer que excluiu e deixar guardado. E informar sobre vazamentos, ter transparência. O que significa isso? Alguém conseguiu acessar o banco de dados da empresa? Desculpa, eu preciso informar. Né? E não fazer isso e ter algum problema, a gente pode ter uma multa de até 2% do faturamento. Isso é muito dinheiro, gente, para um comércio. Né? Isso limitado até a 50 milhões. Então, imagina quanto que isso pode representar. Já se a gente tem uma política de LGPD bem desenhadinha, os órgãos, as autoridades competentes podem entender que a gente está fazendo a nossa parte, a gente está tentando, né? Aconteceu, foi uma eventualidade, uma fatalidade, mas a gente está fazendo a nossa parte. Então, essa pena ela pode ser minimizada. Daí a importância de vocês levarem essa informação para os usuários de vocês. E, por fim, eu termino com essa frase. Né? O analfabeto do século XXI, ele não vai ser aquele que não consegue ler ou escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Por que essa frase do Alvin Toffler é tão importante? Porque isso tudo que eu falei para vocês vale para hoje. Pode ser que no ano que vem já tenha mudado muita coisa. A gente viu, né, esses fatores externos que acontecem que estão além da nossa alçada, como mudanças de leis, como pandemias, eventos globais, eles podem nos atingir a qualquer momento. Então, tudo que a gente sabe, a gente precisa estar disposto a adaptar. E é isso, muito obrigada. Espero ter contribuído um pouquinho mais com o conhecimento, com o aprendizado de vocês. Agora eu vou abrir a caixinha aqui para ver, né, se a gente tem perguntas e comentários. Deixa eu parar de compartilhar para ver vocês. Eduardo, passo para ti, então, enquanto eu vou dando uma olhadinha. Bom, parabéns aí pela explanação. Eu não vou comentar o todo, mas vou comentar só o último item que você fez referência, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e informar para as nossas entidades que a CACB, também dentro do próprio projeto Transformar, e com um grupo que nós denominamos Comitê Jurídico, já criou alguns informes referente à lei geral. A gente está só na fase de editar para poder encaminhar as nossas federações e assim chegar às nossas associações comerciais de forma a orientá-las a atuar com a Lei Geral de Proteção de Dados, primeiro internamente, e depois a gente está começando a desenvolver um trabalho para os associados. Então, eu acho que isso é muito importante. Tem multa pesada e muito poucos conhecem a Lei Geral de Proteção de Dados e pode estar cometendo algum tipo de infração que pode botar em xeque o negócio. Então, é muito bacana essa abordagem que você fez e fundamental. Bom, inaugurando aqui o nosso fórum, eu não sei se quem está na sala gostaria de fazer alguma pergunta antes da gente ir para o chat. Se quiser, pode abrir o microfone e fazer. Enquanto isso, eu seleciono aqui as perguntas. Bom, então vamos lá. Bom, vários colegas aqui parabenizando, dando bom dia, falando do sucesso que tem sido os eventos, te parabenizando também, Aline. Vamos lá para a primeira pergunta.
Acho que é o da lei sobre preço em box aqui, né? Exatamente. O José Notari comentou. Sim, José Notari, na verdade, não é uma lei, tá? É uma mudança no Código de Defesa do Consumidor super recente, aconteceu nas últimas semanas, dizendo que agora é regra, não pode mais ter preço em box. A pessoa perguntou, a gente tem que ter transparência de informar o preço. E daí, isso é um ponto que eu queria aproveitar, então, a sua pergunta para comentar. É importante a gente mostrar o valor do nosso produto e serviço antes de dar o preço, né? Claro, não necessariamente fazer aqueles vídeos imensos e sem fim, né, sobre e você ainda ganha isso, e você ainda tem aquilo. Não, não é isso. Mas entender que daqui a pouco, esse produto é um produto de tal qualidade, é um produto assim assado, é um produto que resolve esse problema, é um dos, né, a linha confiável, enfim, falar dos atributos verdadeiros, óbvio, daquele produto, para depois dizer que ele custa apenas tanto, que pode ser parcelado, enfim, de acordo com a reação do nosso consumidor, a gente pode, e dos outros consumidores, porque quando a gente fala isso numa thread, sempre aparece uma chuva de informações, né, de gente dizendo, nossa, que horror, não, comprei mais barato em tal lugar. Então, é importante a gente estar pronto, preparado para responder essas objeções, assim como a gente responderia na loja física. Né? Então, isso é um ponto importante. Agora, então, sim, é a regra, a gente precisa informar o preço aberto, não pode mais dizer preço em box. Queres comentar, Eduardo, a outra pergunta? Não, vamos lá. A Aline pergunta o que você tem a dizer sobre criar uma persona para a empresa nas redes. E aí ela coloca uma outra pergunta junto, né? Humanizar as redes sociais para você, como se a empresa, a associação, fosse uma pessoa falando com o seu público, é válida para gerar engajamento e conversão? Mariana, essa é uma ótima pergunta, muito obrigada por ter feito ela. Então, a persona, ela é um personagem fictício que representa os nossos clientes reais. Então, o que significa isso? Não adianta a gente inventar uma persona, né? Inventar um personagem fictício que não é verdade. Com base nos dados que a gente tem, com base na experiência que a gente tem dos nossos clientes, ou com base em pesquisa, se a gente ainda não tem isso mapeado, a gente pode mapear, a gente vai entender o comportamento e o perfil dos nossos clientes e vai dizer o quê? Que eu não estou vendendo para um público-alvo, eu não estou vendendo para mulheres de 35 a 40 anos, da faixa da classe social AB, que reside na cidade tal. Não, eu estou vendendo para Mariana, né, que tem 25 anos, estou chutando, tá, Mariana? Estou vendendo para Mariana, que tem 25 anos, que é casada, que tem um filho, que tem 2 cachorros, que mora num apartamento, né, que tem curso superior e que em administração e que trabalha para fazer com que a associação comercial consiga ter um melhor desempenho. Né? Então, enfim, eu vou detalhar minha persona com o estilo de vida dela. E aí, o que isso muda? Quando eu vou escrever o meu conteúdo, quando eu vou pensar o fluxo de navegação do meu site, eu não vou mais fazer para alguém, eu vou fazer para a Mariana. Eu vou enxergar a Mariana. Mas Aline, isso não exclui as outras pessoas, né? E se o Lucas quiser acessar também, ele não vai se enxergar lá? Não necessariamente, a gente não precisa excluir os outros. Só que a gente vai fazer o nosso esforço de captação e o nosso esforço de conversa em cima daquilo. E não significa que a gente tem que ter só uma persona. É normal, inclusive, a gente ter 3, 4 personas, 5, dependendo do nicho e do tamanho do negócio. Né? Então, a gente vai conversar com todos eles da forma mais direta possível. Humanizar as redes sociais como se a empresa, a associação fosse uma pessoa falando com seu público é válido para gerar engajamento? Aqui eu vou te dar uma opinião, tá? Porque sim, é extremamente válido, a gente tem casos riquíssimos como Netflix, Ponto Frio, que são referências nessa humanização de marcas, né? As pessoas falam com o Pinguim responde, né? A Netflix conversa com a Globo, conversa com os outros streamings, ela diz, né? Eu sou a Netflix porque eu sou menina, né? Se vocês forem olhar os tweets deles, chega a ser divertido da gente ver. Mas quando que isso faz sentido? Quando você tem estrutura para comportar, né? O que não pode acontecer? Isso quando você tem um trabalho de branding forte, né? Que é aquela gestão de marcas, quando você tem uma identidade forte, faz sentido. E aí é a parte que é a opinião que eu vou dar. Quando você não tem braço, não tem estrutura, ou tem um turnover grande nessa área, né? Por exemplo, você trabalha com uma agência, você não sabe quem é a pessoa da agência que está trabalhando naquele momento, e você não tem um trabalho de branding bem estruturado, é melhor não fazer.
né? É melhor fazer um feijão com arroz bem feitinho, como a gente brinca, né, aqui no Sul, do que a gente tentar incrementar demais e acabar se perdendo nessa identidade. Porque senão, daqui a pouco a gente pode sofrer o que a gente chama de esquizofrenia de marca. Então, tendo cuidado, tendo braço para sustentar, né, para manter aquilo no fluxo, é extremamente válido, sim, e gera bastante engajamento e conversão. E a pergunta do Gilmar. Obrigada, Gilmar, pelos parabéns. Se eu acredito que a venda presencial está em extinção? Definitivamente não, Gilmar. Definitivamente não. A gente tem visto, inclusive nos outros países, isso é uma tendência que vem a se replicar aqui no Brasil, que o digital ele acaba potencializando o offline, né? E o offline potencializa o digital. Então, o que significa? Tem um caso no Brasil muito bom, que é a empresa Amaro. Se vocês forem dar uma pesquisada, acho que vale bastante a pena. A Amaro é um varejo de roupas, né, que surgiu no e-commerce, vendia só online. Em determinado momento, eles perceberam que as pessoas precisavam tocar nas peças, eles precisavam experimentar, né, eles queriam fazer isso. Então, o que aconteceu? Eles criaram as lojas, que eles chamam de guides, né, são os guias espalhados em shoppings de todo o Brasil, que permite ao cliente ir até a loja, experimentar, ver se ele quer aquela roupa ou não, para perder aquela objeção de e-commerce, e comprar online. Então, como que faz a compra online? Não existe um caixa, a pessoa não compra na loja e sai com a sacolinha com o produto. Existem dispositivos móveis, né, tablets, computadores espalhados pela loja. A pessoa gostou daquela roupa, tem um guide, uma pessoa, né, que vai orientar, não é um vendedor, é uma pessoa que vai apoiar o processo de compra. Ela vai ajudar essa pessoa a efetuar aquela compra online e a pessoa vai escolher se ela quer retirar na loja em até 2 horas, se ela quer receber em casa, como é que ela quer fazer com aquela compra que ela efetuou, né? Então, ela não vai sair dali com a sacolinha, ela vai comprar e vai sair para passear no shopping muitas vezes, né? E a gente vê, inclusive, farmácias. Aqui no Sul, a gente tem a rede Panvel, que é uma rede que inovou muito nesse sentido, né? E que tem esse processo muito otimizado, né? Da pessoa poder comprar online e retirar na loja. Isso é o omnichannel que eu falei para vocês. Né? A pessoa ter esses canais integrados, não é multicanal, não é a pessoa falar no Instagram, falar no site, falar no chat, falar na loja. Não, é a pessoa começar a falar pelo chat e continuar na loja física. Ou a pessoa começar a falar pela loja física e continuar pelo Instagram. Né? Essa conversa, ela continua. E existem hoje, para as empresas que são um pouco maiores, ferramentas de atendimento que nos permitem centralizar essas comunicações. Então, se a pessoa passou por 10 vendedores diferentes, fica lá todo aquele histórico para ela não ter que explicar tudo de novo. Né? E isso é uma experiência omnichannel, né? Essa experiência de canais integrados, para que a gente possa, então, potencializar o físico com o digital e o digital com o físico. O que acontece? Estamos num momento de pandemia. Este momento muda um pouco as regras, porque nem sempre a gente vai ter o físico. Mas o que vai ser o físico? Vai ser a nossa entrega, vai ser a nossa logística, vai ser a embalagem que a gente vai oferecer. E isso a gente chama de evidência física. Né? Então, quando a pessoa recebe aquela sacolinha com um bilhetinho escrito à mão, dizendo que espera que ela tenha um bom proveito, ou então uma carta junto, né, dizendo, poxa, né, ficamos tão felizes que você tomou a decisão de fazer esse investimento, de comprar para você, de melhorar a sua casa, ou seja lá qual for o contexto, né? Por favor, posta uma foto dessa conquista nas redes sociais, nos marca, né? Então, isso é trabalhar com o físico junto com o digital. Então, eu realmente não acredito que vai morrer, ao contrário, acredito que vai potencializar, mas nesse momento a gente às vezes vai ter que fazer alguns ajustes. E esses ajustes vieram para ficar, né? Não adianta, não vai mudar. Que mais? Deixa eu ver. Acho que é isso. Agora acho que são perguntas sobre disponibilização do material. Muito obrigada, José. Obrigada a todos que participaram, que estão aqui compartilhando as suas opiniões. Influenciadores digitais, o Alan Magalhães está perguntando. Dá tempo para responder mais essas, Eduardo? Como é que a gente está? Pode responder. Vamos lá. Tá bom. Como usar influenciadores digitais em campanhas na internet e como mensurar os resultados? Alan, isso é bem delicado, tá? Primeiro é importante a gente entender que tipo de influenciador a gente quer. Se a gente quer um grande influenciador, uma celebridade, ou se a gente quer um influenciador de nicho, né? E seja qual for o perfil que a gente escolher, a gente precisa analisar essa pessoa. A gente precisa saber se o que ela faz é verdade, como é que é a visibilidade que o público tem dela, porque é fácil a pessoa se vender.
É fácil eu dizer para vocês que eu sou uma grande influenciadora, que eu sou vegana, não sou, tá, pessoal, mas só exemplificando, que eu acredito nisso, naquilo, naquele outro, e na prática, na vida real, não é bem assim. Então, existem processos para analisar influenciadores, existem plataformas, Influence é uma plataforma que tem crescido bastante, né? Essa análise, ela vai fazer o quê? Vai olhar a vida pregressa desses influenciadores para ver como que eles são percebidos pelo público, vai olhar, não adianta a gente olhar número de seguidores, tá, gente? Tem muita gente que compra isso, infelizmente, ainda hoje. A gente precisa olhar engajamento, a gente precisa olhar as conversas desses influenciadores com o seu público, o que as pessoas pensam, o que elas falam, o quanto que essas pessoas de fato influenciam, né? Então, isso é a primeira coisa para a gente selecionar. E a gente precisa escolher alguém que tenha a ver com a nossa marca. Não adianta a gente escolher alguém que é de um universo totalmente diferente porque eu quero atingir aquele novo perfil de público. Não é assim que funciona. Se eu quero atingir um novo perfil de público, primeiro eu preciso atualizar a minha empresa, a minha marca, né? Trabalhar, começar pequeno, né? A gente sempre fala isso, influenciador é um investimento alto. Começa pequeno, para depois ir crescendo o investimento. Porque se a gente errar, a gente vai errar no comecinho, a gente vai errar. Esse é o pensamento de startup, né? A gente vai errar pequeno, vai corrigir, e quando a gente for escalar para contratar um influenciador, seja de nicho, seja grande, a gente já vai estar com essa certeza, né? Ou minimizando esse risco. Para mensurar os resultados, a gente precisa medir alcance, e a gente precisa entender o objetivo, tá, gente? Nem sempre o influenciador vai gerar vendas. A maioria das vezes, o influenciador vai gerar o que a gente chama de awareness, né? É alcance, é visibilidade de marca. Então, a gente vai chegar em pessoas que a gente não chegaria antes. E daí a gente mede isso pelo número de visualizações, pelo número de acessos, e por entender dali para frente quantas pessoas dessas novas seguiram acessando os nossos canais, né? De novo, os dados nos ajudam a ter essa informação. Existem ferramentas para isso. E existem agências especializadas em influenciadores. Então, vale a pena conversar com esse pessoal que é especializado. Não é a minha área de expertise, tá? Eu sei 5%. Deixa eu ver, o que mais? Mariana. Você nos falou sobre as vendas de bananas. Ok, quero informar que em nosso estado, no Pará, em nossa região metropolitana, antes 100% das vendas eram físicas. Hoje já chegamos a 70% online, porém ainda sem as retenções de dados dos clientes. Muito bom. Venda do açaí, olha só, o Alberto trouxe essa informação. Gente, pensa, 100% físico para 70% digital numa virada de chave assim, né? O que isso representa? Olha a importância disso que o Alberto está nos trazendo, né? A gente está vendo aí caso real de como que a gente precisa estar preparado para atender. E a maior parte do fracasso que tem é o quê? É o vendedor que não está preparado, é a empresa que demora para responder o contato do cliente. No digital, as pessoas têm pressa, né? Elas fazem uma pergunta, elas querem resposta instantânea quase, se não instantânea de verdade. E aí, se a gente demora horas para responder, dias para responder, quando a gente responde, a pessoa já comprou de outro lugar, né? Então, a gente precisa estar preparado para esse dinamismo. E muitas vezes isso envolve contratar uma pessoa extra só para fazer esse atendimento online. Então, é importante a gente olhar para isso, para potencializar e ter resultados que nem que o Alberto citou. Wellington, sua experiência na questão de implantar uma venda online numa empresa, a empresa deverá colocar um funcionário exclusivo para isso ou treinar todos para atender presencial e online? Wellington, a minha opinião é de que todo mundo tem que ser treinado. Tá? Isso é super importante, porque não pode acontecer do cliente, daquele funcionário que eu falei agora, né? Ter uma pessoa só para fazer o atendimento online, é para a gente dar vazão da velocidade que isso exige. Mas essa pessoa não pode ser uma ilha dentro da empresa. Quando todo mundo entende o processo de venda digital, a gente alcança o que chama de pensamento digital. A gente tem as ideias já no digital primeiro, para depois replicar no offline e entender como uma coisa pode potencializar a outra. Então, é importante que todo mundo tenha esse pensamento. Não adianta também o nosso cliente falar com o vendedor físico, ele diz, não, mas isso não é comigo. Não pode, gente, não pode. A empresa é uma só, ela tem que falar uma só língua. Então, quanto mais capacitação a gente oferecer e as pessoas entenderem essa capacitação, né, e às vezes a gente vai ter barreira, a gente vai ter objeção, mas as pessoas conseguem, a gente precisa fazer elas entenderem que a dor de permanecer, ela vai ser maior do que a dor de mudar. Porque quem não se adaptar vai ser a pessoa que vai acabar perdendo emprego ali na frente para automação, né? Quem é que vai manter emprego? É a pessoa que consegue trabalhar com criatividade, que consegue oferecer uma boa experiência para os nossos clientes, aquilo que um robô não consegue fazer, né? Tudo aquilo que é automatizável vai ser em algum momento.
Então, sim, os robôs vão roubar o emprego das pessoas, mas que empregos, que pessoas? Daquelas que não usam criatividade, daquelas que não enxergam, né, como resolver os problemas das pessoas de uma forma simples, né? Então, quem trabalha em modelo, daquele modelo robotizado de venda, essas sim são as pessoas que podem perder espaço para a tecnologia. Vamos para a última, Aline? Vamos para a última, deixa eu ver, vou dar uma olhada geral, que a gente tem poucas mais, para ver se a gente seleciona. Metodologia de vendas online. Então, Alberto, isso é bem opinião, tá? Eu acho que tamanho único é aquele tamanho que não serve para ninguém. Mas isso ele é muito particular. Tem gente que usa e dá certo, né? A questão é entender como adaptar aquilo para o seu negócio. Agora, simplesmente pegar um processo e replicar, eu acho que não faz sentido. Disponibilização de material, conseguimos, acho que, responder todos. Conseguimos responder todos. Bom, desculpa, pessoal, eu dei uma corridinha aqui no final para a gente conseguir abraçar o maior número possível de perguntas. Fico disponível nas minhas redes sociais, se alguém quiser me mandar e-mail, aqui também está o meu e-mail. Fiquem à vontade para fazer questionamentos posteriores, né? Não é um momento que acabou estanque. Podem seguir também a Alcon Consultoria, qualquer coisa eles podem direcionar para mim, ou a minha empresa, que é a Telos Design. Tá bom? Muito obrigada, Eduardo. Vou passar para ti a palavra. Muito obrigado, Aline, pela explanação. Estou recebendo aqui uma série de perguntas, tanto aqui no meu WhatsApp direto, como via e-mail, e alguns colegas comentaram aqui também no chat, desde o início, né, da nossa trajetória aqui na semana, durante a semana. Então, eu quero, hoje sim, eu vou informar que as palestras foram autorizadas, as gravações. Nós vamos disponibilizar no canal do YouTube da CACB, de forma que as equipes possam ver, rever, aquele que não pôde participar por um motivo ou outro, né, consiga absorver o conteúdo riquíssimo que nós tratamos aqui durante a semana. Eu vou pegar uma das palavras que a Aline trouxe, né, fazer o feijão com arroz. Se você não tem estrutura, utilize bem uma ferramenta que está bem na sua mão. O telefone, o WhatsApp, o Telegram. Se você fizer isso bem, eu não tenho dúvida nenhuma que você vai conseguir converter em venda, né? Em aproximação, fazer CRM, fazer um monte de coisa que parece ser absurda, né? Mas que funcionam. Então, muito obrigado, Aline, pela explanação riquíssima, tema super atual e que vem marcando uma trajetória junto com os demais temas que nós abordamos durante a semana. Para fazer as considerações finais, eu gostaria, então, de convidar a nossa parceira aqui presente, a SafeWeb, Luciano, Lucas, fiquem à vontade. Obrigado, Eduardo. Agradecer a Aline, né? Poxa, a Aline tem uma forma doce, delicada, objetiva, muito fundamento, assim, né? Me senti, assim, muito feliz, assim, né? Muito absorto, assim, nas suas palavras, tá? Muito obrigado por dividir conosco aí todo esse teu conhecimento. Obrigado, Luciano. Quero convidar o nosso presidente Jonas, que está aqui conosco também, para, em nome da CACB, fazer as considerações finais. Obrigado, Eduardo. Quero cumprimentar o Luciano, que não tinha visto no início. Eu queria dizer que eu ouvi toda a explanação da professora Aline e acompanhei. E o que mais me chamou a atenção, a não ser, logicamente, a questão toda da tecnologia, dessa inserção das empresas e tal, o que ela falou no final, de que as nossas empresas físicas continuarão existindo. Precisarão, sim, de se adaptar e de se incluir dentro do digital, que é uma coisa muito importante que está aí, e como foi dito, que essas empresas vão potencializar a sua atuação no mercado, a sua participação no mercado, à medida que elas forem sendo inseridas dentro desse sistema de uma forma ordenada, de uma forma planejada, de uma forma constante e feita a manutenção, ou seja, dessa relação digital com os seus clientes. Mas também uma coisa que eu acho importante e ele sempre foi importante na vida, que é a questão verdadeira, a questão
da transparência, a questão da sinceridade. Então, isso toda a vida foi importante nos relacionamentos com clientes e tal. E a gente, em alguns momentos, às vezes, vê alguém ainda tentando passar a perna, fazer uma coisa errada e tal. Então, o digital trouxe isso, escancarou isso, de certa forma, e isso é muito importante que a gente entenda. Então, isso sempre foi importante. E agora, mais do que nunca ainda, porque nós estamos muito mais expostos ainda. Então, é maravilhoso esse mundo que a gente está vendo, que a CSB está proporcionando para todas as nossas associações comerciais, para os nossos colaboradores, para as nossas diretorias, para os presidentes, e que a gente entenda isso, que essa relação com o nosso filiado, ela tem que ser uma relação próxima, tem que entender esse filiado, tem que conhecer e tem que levar essas tecnologias, levar conhecimento para que a gente possa evoluir. A CSB está imbuída disso, o presidente Jorge está imbuído disso, a nossa equipe toda está imbuída disso, e a gente agradece, então, aí a parceria com a SafeWeb, com o Sebrae, com a WebCia, para que a gente possa realmente continuar tocando e fazendo e levando esse conhecimento cada vez mais próximo dos nossos filiados. Parabéns, palestrante Aline, muito obrigado, e estamos aí nesse esforço de continuar levando informação a todos. Muito obrigado, presidente Jonas. Aline, quer fazer suas considerações finais? Não, só queria agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui, né, pela presença de todos. Eu sei que é um tema denso para a gente sintetizar em tão pouco tempo, né? Mas se eu conseguir plantar na cabeça de vocês uma sementinha daquilo que pode ser replicado para os associados de vocês, então isso já está de bom tamanho. Eu considero que a gente conseguiu dar um grande passo, né? Porque é tudo muito novo, embora venha de muito tempo, a mudança foi muito repentina, né? Para quem não tinha se adaptado ainda. E isso que o presidente Jonas falou é fundamental, a gente trabalhar isso com transparência, porque houve a exponencialidade do alcance e informação, né? As coisas não ficam mais ocultas, não ficam mais dentro daquele grupo de contato direto das pessoas, elas tomam uma proporção gigante. Então, a gente precisa cuidar muito dessa imagem, não só pela imagem, mas pelo nosso respeito, né? Conosco mesmo, com a nossa história e com as pessoas que estão junto de nós. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado, Aline. Em nome da Confederação, em nome dos nossos parceiros, encerramos, então, mais um dia do nosso ciclo de palestras aqui dentro da Academia do Associativismo e renovamos o convite para que todos estejam conosco amanhã. Amanhã é o nosso último dia, mas deste primeiro módulo, vamos chamar assim, até porque já estamos preparando a próxima versão em 2021. Muito obrigado, um ótimo dia de trabalho e parabéns a todos.